que fazer com este medo que todos nós temos a respeito do que pode acontecer com o nosso país. Mas eu diria, vejam que coisa estranha, vejam que situação estranha nós nos colocamos, até agora, contra o medo que eles têm a nos oferecer, nós conseguimos, em última instância, apenas apresentar o medo que nós temos deles. Então é claro que esse tipo de lógica, ela precisa mudar, porque não é possível que o medo seja o afeto político central nesse país. É claro que não se trata de ignorar todos os riscos que todos nós vamos correr daqui para frente, e para isso nós vamos saber criar nossas redes de solidariedade, nossas redes fundamentais de comunicação, para que todos se sintam de fato parte de um corpo maior, que preocupa-se com cada um, e todos preocupam-se com todos. Agora, é evidente que enquanto nós não mostrarmos à sociedade que para além do medo há outro afeto, para além do medo há a coragem que significa, entre outras coisas, em numa situação de crise como esta que nós vivemos, não aceitar mais este movimento de pegar a soberania popular e entregar de mão beijada a alguém, a um que se coloca como soberano, fora da lei porque é alguém que pode falar o que quiser e nada vai acontecer, pode produzir o que quiser com a sua fala e não será nunca responsabilizado pelos seus efeitos, agindo, na verdade, não exatamente como um presidente. Lembra como, por exemplo, o senhor Bolsonaro agiu diante da morte do Moa do Catendê, quando ele foi colocado e confrontado com as consequências da sua própria palavra? Sequer hipócrita ele pôde ser, porque existe essa hipocrisia tradicional, né, que consiste em dizer, não, eu sinto muito pela família, isso foi inaceitável, eu espero poder ir lá, falar com ele, com a sua família, coisa desse tipo. Não, a única coisa que ele falou foi, não, mas espera aí, quem levou uma facada fui eu. Ou seja, agindo como um chefe de gangue, como um chefe de milícia, e não como um presidente. Certo? Então é óbvio que nós sabemos que deste medo não se trata de esquecer, porque nós sabemos quem está do nosso lado, quem está à nossa frente. Mas, no entanto, há outros afetos que nós podemos fazer circular, e para isso será necessário uma confiança enorme naquilo que a nossa imaginação pode criar. Nossa imaginação foi bloqueada, nossa linguagem foi bloqueada, nossa capacidade de ir e escutar, de saber se moldar a linguagem do outro, saber ouvir antes de falar, e a partir disso saber mobilizar os argumentos, ela foi paralisada através de uma briga de uma espécie de briga que era uma briga que nunca daria nenhum resultado. Só que eu insistiria, em última instância, que talvez nunca na história desse país foi tão explícito e claro qual será a nossa arma. Qual é a única arma que nós temos? E aquela que de fato faz diferença, que destrói exércitos, que derruba impérios. Lembrem do que o Lukács disse quando ele foi preso pelos soviéticos na invasão da Hungria, e viraram para ele e perguntaram, camarada Lukács, você está armado? Ele tira uma caneta, mostra. Essa é a nossa arma.